Fala galera do Puro e Simples, estamos aqui mais uma vez sentados à mesa para compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração com dois convidados especialíssimos, alguém que sempre está sentado à nossa mesa, uma grande honra. E aí, Nana, quem é hoje? Eu não tenho nem palavras para descrever o que o meu coração fala sobre essas duas pessoas. É um prazer inenarrável, inexequível. A gente inventa todas as palavras. É uma honra tê-los na nossa mesa, né, Joãozinho? Sempre. Quero tê-los E aí, sempre. quem está aqui? Fale você primeiro. Estou aqui, Melissa Quintela. Quem mais está aqui? Quem mais? Oi, gente. Estou aqui também, João Victor. Mais conhecido como Capita das Nações. Capita for the Nations. Capita for the Nations, aguardem. E a gente está aqui para falar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, né? Compartilhar, e nada melhor do que compartilhar com quem a gente já compartilha a vida, né? Então, sintam-se honrados, porque nós já somos honrados de tê-los nas nossas mesas. E hoje vocês vão participar dessa mesa com a gente, com a Melissa, com o João Vitor, com o João Magno e com a Ariana. Sejam bem-vindos ao nosso Puro e Simples, nosso momento Puro e Simples. Estamos com a sua cadeira puxada. Assente-se, não tome o seu lugar à mesa. Profético. Amém. Profético. Amém. Hoje o tema da gente é um tema bem facinho de falar, né? Permanecendo na caminhada com Deus. Quais são as chaves? São bons vários minutos, horas eu arriscaria. Mas Talvez parte 1, parte 2. Talvez, Sabe quem uma sabe. série. É quase um Grey's Anatomy, 20 temporadas, 55 episódios cada uma. Mas tudo bem. Vamos lá. E aí, Nana, quais são as chaves pra gente permanecer na caminhada? Só pra gente dar o pontapé inicial do jogo. Tá. Eu vou compartilhar o que veio primeiro na minha mente, né? Lá em Romanos 5, fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. E aí, quando nos foi proposto esse tema, né? Eu pensei, o que é que nos faz permanecer no dia mau? O que é que nos faz permanecer quando talvez nada esteja fazendo sentido, quando as ondas estão maiores do que nós, ou quando a gente acha que Deus tá em silêncio? O que é que nos faz permanecer? Acho que durante muitos anos, e abrindo um pouquinho para vocês do meu testemunho, eu sempre ouvia muitas pessoas, né, falando testemunhos de eu bebia, deixei de beber, eu fumava, deixei de fumar. E eu falava, eu ficava me questionando, Senhor, eu te conheço desde pequenininha, né? O que eu vou ter para falar? O que é que faz do meu testemunho algo que as pessoas possam te conhecer e ver que o Senhor também estava comigo durante todo esse tempo? O Senhor estava talvez me moldando internamente. E aí Deus falou comigo exatamente isso. Você permaneceu. E existe glória nisso, né? Existe graça nisso, existe misericórdia, amor, bondade, porque eu só permaneci por Ele, porque a mão dele me sustentou, a graça dele me sustentou, a destra dele, né, me sustentou todo esse tempo. Eu não estaria aqui se não fosse a bondade de Deus, eu não estaria aqui se não fosse o amor dele. E esse tema, ele fala muito ao meu coração, assim, permanecer. Às vezes, quando eu tô nos momentos assim com Deus, eu gosto de ir à praia. E isso é uma história que normalmente eu sempre conto. E aí, eu nesse dia tava de frente pro mar e fiquei ali na beirinha com os meus pés fixos assim em terra. E aí, se você fechar bem o seu olho e imaginar das últimas vezes que você tava na praia e perto do mar, as ondas vêm e vão e com elas arrastam sedimentos, né? Areia. E o meu pé acabava sendo coberto por essa areia. E Deus, ele se mostra muito para mim, né? O amor dele, quando eu quero sentir talvez de forma palpável, eu olho para o mar. E quando eu olho aquela imensidão, eu falo, nossa, Deus, como o Senhor é grande, como o teu amor é grande. E quando eu vi
os meus pés sendo tomados por areia, eu pensei, nossa, eu acho que é assim que Deus faz, quando a gente permanece nele. Os atributos dele, as características deles vão sendo depositadas sobre nós. E quanto mais nós permanecemos, menos nós aparecemos. O meu pé não aparecia mais, o que estava aparecendo era areia, porque ele ia depositando dia após dia. E aí, tal hora, eu me mexi um pouquinho para a direita. E aí, por ter me mexido um pouquinho para a direita, o meu pé já começou a aparecer de novo. E aí Deus me falou, é exatamente assim que eu faço com você. E a palavra fala por diversas vezes, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas permanece. A gente por várias vezes encontra essa direção de Deus para as nossas vidas sobre permanecer. De novo, existe glória nisso, existe graça no permanecer em Deus, porque assim Ele vai depositando dia após dia, de glória em glória. Ele vai desenvolver. Exatamente. Nós somos aperfeiçoados na nossa fé. E nossa, nesse dia Deus me mostrou mais um pouquinho da face dele. E eu acho que é isso. Eu abri aqui o caminho. Mel, o que é permanecer para você? O que é que te fez permanecer assim? Permanecer... Eu me vi um pouco nesse teu testemunho de ter também nascido já na família cristã e nunca ter, de fato, ido... me desviado a ponto de ir para o mundo, para drogas, bebidas, experimentar dessas coisas que realmente são bem fora da visão, né, digamos assim. E o Senhor eu me fazia a mesma pergunta. Senhor, as pessoas têm testemunhos tão bonitos sobre como elas saíram de cantos tão sombrios e foram resgatadas por ti, e tocam as pessoas e os outros choram e tudo mais. E eu não tenho um testemunho desses. E o Senhor me falou, você não tem um testemunho desses porque eu fui suficiente. Então, você não precisou buscar em outros lugares. E eu vejo que algo que talvez seja uma das maiores chaves, assim, de você permanecer, é você saber por quem você está permanecendo. Não só pelo quê, não só pelas coisas que ele vai fazer, mas por quem. Quem é ele? Quem te chamou, né? Quem te chamou. E aí, a partir do momento que você vai conhecendo ele, conhecendo os atributos dele, você vai vendo o que realmente importa, o que é realmente... Onde está o valor, onde está a verdadeira alegria, né? Vale mais do que o ouro e a prata. A gente tem acesso ao ouro e prata, né? De certa forma, no mundo real, né? Na carnalidade. E entender o que é mais valioso do que isso, a gente usa esses aspectos de ouro e prata porque são coisas tangíveis a nós. Mas como entender o intangível? Então, forte, hein? Como entender o intangível? Como entender, como ter essa percepção que realmente aquilo que é intangível é maior do que o tangível? Cara, só ele vai ter essa resposta. Eu acho que... eu ia falar isso. Vai, fala. Eu vou falar, será que você vai coincidir? Eu acho que vai coincidir. Eu acho que a chave pra entender Deus é entender que você nunca vai entender ele. É exatamente isso. Aí, assim, eu acho que é engraçado porque existem algumas coisas que têm batido no meu coração que me fazem perceber uma porção do tamanho de Deus. Por que eu digo isso, né? Tem coisas específicas que a gente fala dos atributos de Deus que a nossa mente tende a vagar, porque é algo tão fora assim, vou dizer assim, do nosso universo, vou dizer assim, que é até difícil a gente materializar, né? A gente chega, exemplo, né? São dois exemplos que vêm muito claros na minha mente agora. O primeiro é, na eternidade todos cantam santo, 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 santo é o Senhor. Tipo, mas por quê? Por que eles cantam santo? O que eles estão vendo? E assim, o que é que os anjos veem? E aí a gente... E talvez a gente não... logicamente, a gente não vai ter essa resposta como absoluto, né? A gente tem que ter essa humildade, porque Deus segue nos mostrando frações disso. Mas a outra coisa que eu acho muito importante é quando a gente fala de eternidade, a gente sempre imagina uma porção infinita de tempo. Nós vamos estar na eternidade. É como se... nós não vamos mais morrer. A vida da forma com que a gente entende que ela não vai mais existir.
né? A gente vai estar com Deus para sempre. Mas essa é uma grande mentira. A eternidade não é uma medida. A eternidade é um lugar onde Deus vai se revelar para a gente por completo. Sim. Então, a gente precisa... Se ele vai se revelar para a gente por completo na eternidade, nós não estamos na eternidade ainda, ele não vai se revelar por completo, né? Ele deixou uma amostra do nosso reino, do reino dele aqui, para que a gente propague, né? Isso, a gente propague, a gente aponte um caminho. Foi isso que João Batista fez, foi isso que vários fizeram. Mas trazendo para isso do permanecer, eu acho que é sempre ter no coração quem ele é. Eu acho que pessoalmente, para mim, é mais fácil permanecer no dia bom do que no dia mau. Porque no dia bom, eu entendo a bondade de Deus e eu tendo a não questionar nada. Mas no dia mau, a minha alma tende a questionar os grandes porquês. E aí eu sempre, para mim, glória a Deus que Deus colocou dentro de mim uma paixão pela palavra, né? E a palavra de Deus ela é muito completa, porque sejam para as coisas boas ou sejam para as coisas ruins, eu trago ela ao meu coração e sempre traz esperança. Exemplo, né? Quando a gente está ali numa tribulação e a gente, meu Deus, acontece isso de ruim, acontece isso, mas por que, Deus? Aí eu lembro na palavra dele diz, porque as suas leves e momentâneas tribulações produzirão em você isso, uma glória eterna, sabe? E aí, mais uma vez, eu tenho recitado isso, que tem virado quase que é uma oração do meu espírito, sabe? Quando às vezes eu tô num caminho difícil, em dias difíceis também, em que eu não consigo ver a saída, eu lembro do Salmo 23. Eu falo, Deus, se o Senhor, se eu tô sentindo falta de algo, é só um anseio da minha alma, né? Da minha alma, da minha carne, da minha humanidade, porque no Salmo 23 o Senhor fala que nada vai me faltar. Não é que o Senhor vai me dar tudo aquilo que eu quero, é que o Senhor vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Quando a gente vai lá pro texto de Êxodo, né, e Moisés fala assim, mas como é que eu vou explicar o Senhor pro faraó? Aí ele diz assim, eu sou o que sou. E muita gente talvez fique, mais uma vez, algo intangível, né? Você fica, meu Deus, ele é o que é. Como assim? Eu não vou me arriscar a falar hebraico, mas se você for pesquisar lá, né, tem lá no hebraico, né, esse eu sou o que sou significa, na sentença original, né, nos escritos originais, eu sou o que sou e serei tudo aquilo que você precisa. Aí você lembra, caramba, os judeus, né, os hebreus saíram do cativeiro egípcio, foram em direção ao mar e ali foi a primeira demonstração de que Deus seria tudo aquilo que eles precisavam. Diante de um ato de fé, o mar se abriu, o povo passou, eles foram salvos. E aí eles chegaram do outro lado, começaram a caminhar no deserto, falando, Deus, eu acho que eu tenho fome. Aí Deus vai e faz cair pão do céu. Se não, Deus, agora eu acho que tenho sede. Ele fala assim, ei, Moisés, fala ali com aquela rocha que vai brotar água. Deus, tem alguns dias que a gente tá caminhando, eu não sei para onde eu vou. Não tem problema, durante o dia eu faço uma nuvem aqui para te apontar o caminho, né? E aí, mas vai chegar a hora de descansar, né? À noite, ninguém vê nada, não tem problema, eu faço uma coluna de fogo. Deus, mas as minhas roupas estão acabando, eu te dou uma que cresce à medida que você se desenvolve. E as suas sandálias não ficam gastas. Né? Meu Deus, tem 39 anos que eu já tô andando nesse deserto, minha Havaianas acabou, não tem problema, eu dou uma pra ti que nunca acaba. Sabe? E isso pra mim é muito forte, porque quando a gente escuta, né, traga à sua mente o que lhe traz esperança, eu lembro, meu Deus, eu tenho um Deus que não muda, eu tenho um Deus que me prometeu e que é fiel pra cumprir até o fim dos dias. E olha só que poderoso, Magnus, que você falou. A Mari, ela acabou de ler no início Romanos, que fala sobre a tribulação produzir perseverança e a perseverança produzir experiência e a experiência é esperança. E você falou exatamente a experiência do povo de Israel na peregrinação à Terra Prometida. Eles tiveram o quê? Experiências. A tribulação deles com Deus permitiu que eles tivessem experiência. E essa experiência, uma esperança de que Deus fez lá atrás. Sim. Ele vai fazer de novo. Eu acho que isso é um fator muito importante que, pelo menos quando eu trago para minha vida, me faz pensar, eu preciso permanecer e perseverar, porque eu tenho experiência com o que Deus já fez no passado e eu sei que Ele vai fazer novamente. Profundo, hein? Isso é muito forte. Sim. Eu já vi Ele fazer em outros momentos e eu sei que Ele vai fazer novamente. Davi, né? Quando questionaram ele, como é que você vai
matar Golias? Como é que você vai derrotar esse gigante? Ele falou assim, não, eu já matei um leão e um urso. Então eu sei que o Senhor vai me livrar desse gigante. É muito forte. Vou até pedir uma bandeirinha só para complementar. Algo que me chamou muita atenção durante essa passagem, né, é de que quando Davi vai falando que matou isso, que matou aquilo, que ele é capaz de derrotar o gigante, e inclusive na caminhada em direção ao gigante, que o gigante disse, um moleque desse tamanho, quem é você pra vir? Eu sou o maior matador de guerreiros que tem aqui, você não me conhece. Aí Davi diz assim, talvez você olhe pra mim, não pode me conhecer, mas você vai conhecer o poder do meu Senhor. E ele vai falando, eu vou em nome do Senhor, eu vou com o poder do Senhor, eu vou com a força que o Senhor me deu. E eu imagino ele girando aquela funda, ele vai girando. E é muito profundo isso, porque puxa uma série de outras coisas, o permanecer, né? A primeira coisa é que quando a gente descobre coisas em Deus, automaticamente a gente assume uma aliança com Ele. A gente tem uma obrigação, e digo isso com muito cuidado, mas também com muita certeza, nós temos obrigação em viver em conformidade com aquilo que nos foi revelado. E aí, como diria... eu que passo a bandeirinha. Eu não posso dar a bandeirinha agora, eu só posso ler esse versículo antes da bandeirinha. Como diria o meu sábio pastor Flávio, né? Sempre que você quiser falar um absoluto, sempre que você falar algo, fale por meio da palavra, que assim fica inquestionável, porque a palavra de Deus não é a sua opinião. E aí, todo mundo acabou falando um pouco assim, o que me fez permanecer, né? E eu acabei não falando de mim, mas uma das coisas que me fez permanecer foi, primeiro, ter sido amado por ele, e segundo, ter sido amado por alguém. Porque a partir do momento que eu fui amado por alguém, eu tinha um compromisso com Deus de amar um outro alguém. E quando a gente vai para 1 João 4, vou destacar aqui só do versículo 11 ao 13, é bem curtinho, diz assim, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Aleluia. Cara, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Agora eu te dei a bandeirinha. Tu me deu a bandeirinha. Eu tô com um texto aberto aqui que você falou sobre a aliança, né? E aí Neemias 1 fala, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Uau! A palavra do Senhor é viva, e se a gente for de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver como permanecer de pé, sabe? Porque a bondade e a misericórdia dele nos perseguem todos os dias das nossas vidas. Isso também é Salmo 23. E quão bom e quão suave é ouvir essa palavra. Eu acho que... E um dia eu tava num PG, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o João Vitor. O meu PG foi juntar com o PG dele, e aí a pergunta do PG, né, que toda vida tem a apresentação e tal, a pergunta, e aí perguntaram, o que é que te fez permanecer? E aí eu lembrei de quando eu era adolescente, né, que eu anotava alguns versículos para decorar, e Deus falou comigo assim, foi a minha palavra te sustentou. Então quando a gente olha para os grandes homens e grandes mulheres da fé, eles sempre trazem à memória a palavra de Deus, quem Deus é, sabe? Os salmos, a maioria dos salmos começa com Davi sofrendo, às vezes com a alma inquieta, triste e às vezes angustiado, mas no final ele sempre traz quem Deus é, ele sempre traz os atributos de Deus, porque é sempre sobre ele. Você falou sobre o amor, e a gente só ama porque ele nos amou primeiro. Exato. Sabe? Não isso tem inclusive está em 1 João 4, se você for lá no último versículo é esse. Não tem como fugir dele, não tem como fugir desse amor. E se você hoje, né, que nos escuta tá triste, tá desanimado, tá num dia mau, tá angustiado, leia um salmo, sabe? E abre a porta, porque ele tá batendo. Abre a porta, porque ele quer sentar do teu lado, sabe? Ele quer falar pra você quem ele é. Ele quer te dizer, ei, senta aqui que eu vou te dizer quem eu sou, sabe? Então, de novo, eu te convido a ler um salmo que
que traduz talvez a emoção que você está sentindo, algo que você não consegue ver nem em palavras, dizer nem em palavras, sabe? Mas a palavra do Senhor, ela é tão real, ela é tão viva, que diz também que quando a gente não sabe o que falar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se você hoje não sabe nem o que falar, como orar, só fecha a porta do teu quarto e encontra com Ele, porque é só Ele que vai te fazer permanecer. Eu acho que a gente cai em outro princípio. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que resumir e fazer um tópico para a pessoa, porque já foi muita chave lançada aqui, né? Mas eu acho que um tópico preciosíssimo, e já eu tô sempre pegando ganchos aqui, né? Primeiro a Mari falou sobre essa aliança, citou Neemias, e aí eu me lembrei Esdras, né? Deus teve uma aliança com Esdras. Desculpa, perdão, João Vitor. Muito bem. Fica aí o meu questionamento. amigo. É Esdras ou Esdras? Eu voto por Esdras. Eu voto por Esdras. E aí, quando o rei babilônico, né, ele vai liberar o decreto a partir de Esdras, ele fala que ele era um escriba versado na lei de Moisés e que a mão de Deus estava sobre ele. Aí você vê primeiro a necessidade do fundamento, né? E naquela época a gente fala numa concepção diferente do relacionamento de Deus com o homem. Então a forma com que o homem tinha de se relacionar com Deus, né? A gente entende toda aquela parte do sacerdote, da forma, né? Da adoração, de como os templos funcionavam. Enfim, mas era se relacionando com a lei. E que bom que Jesus veio e nos deu um livre acesso. Mas o que eu... Pegando outro gancho da Mari, né? Quando ela falou, vai pro seu quarto. E gemidos inexprimíveis, muitas vezes são orações muito mais sinceras do que orações faladas. E trazendo para mim, né, João Magno, quando eu entrei no meu quarto e eu não sabia o que orar, mas não sabia não é porque eu não tinha um tema na cabeça, é porque no meu coração só tava assim, Deus, eu até tenho muita coisa para te falar. Assim, muita coisa para te pedir, talvez. Mas hoje eu só quero escutar a tua voz. Assim, e se o Senhor não quiser falar nada, eu vou entender que vou caminhar sobre a última direção. Mas ainda assim eu sei que eu vou sentir a tua presença. Mais uma vez, né? Não é porque você sente que a presença tá ou não tá. Mas para mim, pessoalmente, também sentir é bom. Então eu falo, Deus, eu quero sentir fisicamente que a tua presença tá aqui. E eu fico calado. E muitas vezes eu adormeço. E vem aquela pergunta, né? Ah, mas tu não tem vergonha não de adormecer orando? Aí eu falei, cara, que tipo de pai ficaria decepcionado com um filho que dormiu no colo dele? Dormiu na presença. Dormiu na presença dele, né? Assim, Deus foi muito gracioso comigo se revelar como pai, né? Assim, é um outro testemunho que eu vou contar em algum momento aqui, mas foi de ter justamente o vislumbre dessa imagem como se fosse algo sólido. Eu me imagino num sofá, ele com controle remoto aqui da televisão no peito, assistindo o Fantástico no dia de domingo e eu deitado no colo dele, né? Assim, é essa imagem que eu tenho, ele fazendo carinho na minha cabeça. Assim, não, você não precisa falar nada, não. Só fica aqui comigo. Isso é muito poderoso, né? É muita chave, muita chave. Pelo amor de Deus, Deus é muito bom. E perseverar. Melissa, tu tem algo pra compartilhar? A Melissa tá muito hoje? caladinha. É porque vocês já estão compartilhando tanto que eu resolvi só receber agora. Sentou na mesa, tem que compartilhar. Você não sabe a confusão que você se meteu. Não tem mais volta, Melissa. Não tem mais volta, gente. É um perigo sentar na nossa mesa. Agora que você começou a ouvir esse podcast, eu acho que não você tem tá mais sentado volta. nela também, né? Existe uma outra perspectiva também sobre perseverar que eu gosto muito de trazer para minha vida, que é a gente entender a caminhada da vida não como uma corrida de 100 metros, não como um sprint, né, como a gente chama, grande maratona, mas é uma grande maratona. Eu gosto muito de fazer esse comparativo da nossa vida com a corrida da fé, que de fato é a nossa vida, representa a nossa vida, e a gente aprender a viver cada dia de acordo com o que Deus tem pra gente viver. Nós somos jovens e E às vezes a gente vive tanta coisa na nossa pequena juventude, a gente pensa que isso é tudo.
Só que a gente se esquece que tem tantos anos pela frente, tem uma caminhada tão grande pela frente, e o nosso sonho, o nosso objetivo é ser como o apóstolo Paulo. Chegar no final da vida e dizer: Combati o bom combate, combate, guardei a fé. E como a gente vai chegar nisso? A gente não sabe, porque a gente não sabe os anos por vir. Mas para que a gente viva isso hoje, além do que a gente acabou de falar, de ter essa consciência de que Deus fez lá atrás e Ele vai fazer novamente hoje, vai fazer amanhã, a gente tem um posicionamento de viver olhando para Jesus, dia após dia. Existe um salmo que eu gosto muito, que é Salmos 90, 12. O salmista diz: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Eu acho... Não vou dizer acho que seria muito pouco. Para o que eu sinto eu tenho certeza e eu creio firmemente nisso, que para que a gente consiga, na nossa juventude, principalmente, viver os nossos dias extraindo o melhor deles, a gente precisa viver um dia de cada vez. Esse é o sentido do que o salmista diz: ensina-me a contar os meus dias. A cada dia Deus tem uma porção de sabedoria e da presença dele para derramar sobre as nossas vidas. Então a gente tem que viver aquele dia como se fosse não só o último, mas a gente tem que dizer: Deus, o que é que o Senhor tem para extrair hoje? Nesse dia. O que é que o Senhor tem para me dar hoje, nesse dia? E assim, dia após dia, eu vou estar recebendo da parte de Deus aquilo que Ele tem. E no final das contas, o salmista diz: para que eu alcance um coração sábio. Somatório de todos os dias, à medida em que eu conto eles, extraindo tudo que eles têm, eu vou ter um coração sábio, para que assim, quando a gente chegue no final da nossa vida, a gente olhe para trás e diga: eu vivi tudo que eu tinha para viver, eu recebi tudo da parte de Deus, eu estive ligado com aquilo que Deus queria falar para mim. Então esse é um posicionamento muito importante. Às vezes a gente luta contra a ansiedade, a nossa juventude, os jovens, principalmente hoje, tem muito até uma porta, né, de a gente abrir aqui, pertinente, né? Se você está escutando a gente agora nesse podcast e você está experimentando ansiedade, pensamentos acelerados, algo nesse sentido, eu quero dizer para você que Deus tem algo para você agora, para derramar na sua vida. Agora eu vou ter que falar, porque aí é onde eu fui ferido, mas também fui curado, né? Essa é a grande manifestação da glória de Deus. Quando, nos meus dias mais ansiosos, assim, cheguei a tomar ansiolítico, né? Passei um ano tomando remédio. Isso era algo que também mexia com o meu orgulho, né? Precisar de ajuda, mexia com o meu orgulho. E aí, eu me lembro que eu já tinha fundamento, mas eu não conhecia, eu entendia. Existe uma grande diferença, né? No conhecer e no entender. Eu acho que a gente conhece quando a gente é marcado por eles. E hoje, né, graças a Deus me curou e tal, mas eu ainda tenho alguns dias ansiosos. Não são crises, mas são dias que são ansiosos, e eu sei de onde isso vem. Eu sei que é um grito da alma querendo ressurgir, né? Mas eu vou lá, pego a palavra e afogo ela de novo. Com o quê? Quando o Senhor fala que Ele tem os meus dias escritos. O Salmo 139 diz que Ele me teceu no ventre da minha mãe, que Ele está em todos os lugares em que eu estou, e ainda que eu queira fugir dele, Ele vai estar lá. Mas para mim o mais profundo disso é: Ele escreveu os meus dias. Eu não conheço o fim da história. Aliás, conheço, eu vou encontrá-lo, né? Mas eu digo assim, o fim da história no quesito humano, né? Assim, o meu último dia em terra, né? Como ser humano. Então, se eu entendo tudo isso, todos esses princípios de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Ele tem os meus dias contados, de que Ele não muda, de que Ele está em todos os lugares e sabe de todas as coisas, que o futuro para Ele não é futuro porque não existe futuro para Deus. O futuro para Ele é um fato, o passado para Ele é um fato e o presente também é um fato, né? Então, é exatamente isso. Ensina-me a contar os meus dias, sabe? E é isso que começa a me trazer calma. Assim, cara, eu descanso na sombra do Onipotente, aquele que tudo pode. Assim, eu fico constrangido, assim, de angustiar meu coração por um futuro, sabendo que meu futuro está nas mãos dele. E aí a gente cai nessa parte da caminhada de fé, né? Que a fé é exatamente o oposto da ansiedade. Se você acredita que Deus escreveu os seus dias, tipo, se porte como tal. É fácil? Não. Isso foram anos para eu conseguir desenvolver. Talvez, acho que 3 anos mais precisamente, né? Foi um processo. E aí viemos de desenvolver a fé, de glória em glória,
desenvolver Não a desista, nossa né? salvação. Não desista. Permanecer. Permaneça. Eu acho que é desista. permanecer. E eu queria deixar uma chave, queria muito que a Melissa comentasse isso, porque é um lugar que eu creio que ela tem muito o que falar. Escutei do Douglas esses dias, que é assim, olha, um dia uma mulher estava precisando fazer uma jovem moça, né? Tava precisando fazer um transporte de um lugar para outro na cidade, ela resolveu usar o metrô. Só que era um horário de pico, né? Então os metrôs das grandes cidades são extremamente lotados, a ponto de dizer que quase quebra a lei da física, né? De todo mundo ocupar um mesmo espaço. E aí ele fala que essa mulher se apertou no vagão e ficou daquele jeito bem acochado, né? E para quem não conhece, os vagões eles têm vários cantos para que você se segure, para que na aceleração você não caia. Só que quando você tem tanta gente ao seu redor, essa pressão no corpo, ela faz com que você não caia, porque tem alguém ao seu lado. E eu acho isso muito precioso, porque é o reflexo da nossa caminhada cristã. Eu acho que e começar a trazer de uma maneira um pouco mais estruturada, né? De que a primeira chave para permanecer é quem são as pessoas que você anda. Uhum. Elas são aquelas que se seguram em pé quando a coisa está se movimentando, ou são aquelas que te deixam cair, né? Eu acho que a Melissa é uma das pessoas que me faz permanecer em pé, né? Acho que acabamos alimentando um ao outro assim de diversas formas, né? Assim como João Vitor e Mariana. Mas isso para mim é muito forte. Assim, quem você anda? Me diga com quem andas, eu te direi quem és. Eu ando com pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Eu ando com pessoas que olham no meu olho e dizem não é tempo disso. Você né, guarda o teu coração um tempo, né? Coisa, eu sou meio falastrão, então vou falando aqui. Não, se deixar. O mais engraçado é que a gente não combinou nada, tá, gente? A gente vai só deixando aqui o Espírito falar. Só dar o rec aqui E melhor, o que nós havíamos pensado nem foi mencionado ainda. Eu nem lembro mais o que a gente tinha pensado. Mas o mais lindo de tudo isso é que o Espírito é o mesmo. Então, enquanto o Magno estava falando sobre ansiedade, eu comecei a escrever aqui no meu celular e ia mostrar para ele, né, pra gente começar nesse tema, mas não precisou. Eu escrevi exatamente isso, sobre a comunhão com os santos. Porque é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro vai estar lá para levantar. E eu também pensei na Melissa, em pedir para ela testemunhar sobre isso, falar sobre isso. Quão importante é a comunhão com os santos. Porque às vezes quando a gente está no dia mal, quando a gente tá, sei lá, ansioso ou depressivo ou sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, a gente tende a se isolar. A gente tende a não querer estar perto de pessoas, a gente tende a não querer ouvir ninguém, falar com ninguém. Só que isso é um grande engano, porque quando você se isola, fica muito mais difícil. Fica muito mais fácil entrar nesse buraco e não sair mais. É uma brasa, né? Uma brasa queima perto da outra. Exato. Então, quando você sai ali daquele lugar onde você está aquecido, o frio vai vir e você provavelmente vai cair, né? Mas quando você tem ali alguém do lado, a outra pessoa tá ali para te fazer lembrar quem você é em Deus, quem Deus é na sua vida, tudo aquilo que você já viveu. E quantos de nós temos testemunhas de tudo que Deus já fez nas nossas vidas e no dia mal chegam pra gente assim, ei, lembra o que Deus te falou naquele dia? Lembra que a palavra, a promessa dele sobre você é essa. Se você ainda não viveu essa palavra é porque ainda não chegou ao fim. Então permanece. E hoje acho que quem tá nessa mesa, né, são pessoas que caminham com a gente, né, Magno? Pessoas que estão ali sim para nos mostrar e nos fazer lembrar aquilo que traz esperança aos nossos corações. Então, Melissa, por favor, fala sobre isso, sobre a tua experiência, testemunho sobre esse momento de comunhão. Cara, é aquilo, você entendeu que é um corpo, né? Um corpo sem um membro vai estar fazendo falta, ou não vai estar com todas as suas funções perfeitamente como o Senhor pensou. Então, é tão triste hoje. A gente escuta tanto as pessoas que se afastaram da igreja porque foram feridas pelo corpo de Cristo e por alguém que estava fora da visão, porque a pessoa não entende que tá dentro da igreja, tá dentro da igreja, mas está em processo, estamos todos em processo. E aí a pessoa é ferida e sai da igreja e ela já sai da igreja porque não perseverou. E às vezes a gente pensa só em perseverar
na palavra, perseverar na fé, mas às vezes nós temos que perseverar nas pessoas. Às vezes as pessoas são o obstáculo. E é como você disse, quando nós encontramos pessoas que estão em processo como nós, mas o Senhor é gracioso de fazer como nós mesmos essa mesa, pessoas com chamados mais alinhados, não são iguais, mas estão caminhando juntos. E o Senhor tem essa graça de juntar pessoas que estão vivendo o mesmo processo para ajudar elas a perseverarem juntas. Acaba sendo sobre isso, no final das contas. A gente está aqui construindo algo para o Senhor que sozinho talvez nós não chegaremos nesse lugar. Nós sempre vamos precisar um dos outros. E entender isso quando você está numa igreja, e você é ferido por alguém, você pensar, no lugar de você pensar primeiro em sair, ir embora e jogar tudo pro alto, você pensar, mas e se eu ficar? E se eu... Tudo bem, você não precisa... permanecer. E se você permanecer? E se você não... Ok, não precisa permanecer com aquela pessoa X, mas eu tenho certeza que o Senhor coloca pessoas estratégicas em lugares estratégicos se nós perseverarmos em estarmos no lugar certo, na hora certa. Mas se nós nos tirarmos desse lugar, não vai ter como a gente encontrar essas chaves que o Senhor coloca para nós. E até eu lembrei aqui, pegando até o gancho do que o capítulo tinha falado sobre o Senhor colocar uma porção de sabedoria, né? E você permanecer procurando o estar no lugar certo, na hora certa. Eu vejo muito como uma chave da perseverança é você ter um coração ensinável. Se você não tem um coração ensinável, você, no primeiro baque, na primeira barreira, você vai querer ir embora. Você vai querer jogar tudo pro alto, dizer isso aqui não é pra mim, e isso aqui não tem nada a ver comigo, e o Senhor não falou comigo, e nada vai acontecer na minha vida, e começar a jogar várias palavras de maldição sobre si mesmo, porque, na verdade, o seu coração não foi ensinável. O seu coração... às vezes falta a humildade da gente reconhecer que, ok, eu preciso baixar minha cabeça, eu posso estar certo, mas eu preciso baixar minha cabeça nesse lugar, porque eu sei que esse é o lugar que o Senhor tem para mim, e eu vou perseverar nesse caminho aqui, porque eu sei que é o que o Senhor tem para este momento na minha vida, nesse lugar específico, ao redor dessas pessoas, nessa comunidade, nessa área de atuação. Então, ter um coração ensinável para não jogar tudo pro alto quando as coisas parecem que estão dando todas erradas, acho que é uma grande chave da perseverança. Você se enxergar como essa pessoa que está sendo forjada no corpo de Cristo também. Como ninguém ferro, é perfeito. afia o ferro. Assim o amigo, seu companheiro. O João Vitor sempre fala isso. Exatamente, a gente quer sempre estar querendo afiar os outros. Agora, quando vem afiar a gente, aí é onde o calo aperta. Aí caímos num ponto importante. Cara, esse provérbio é muito bom porque, mais uma vez, mas por que o ferro afia o ferro? Não é só uma questão de material. A gente tem que lembrar que afiar algo é remover aquilo que não corta, né? Uhum. E se a gente está removendo algo, a gente está desgastando. Geralmente, você trazendo para... Acho que talvez todo mundo já tenha visto amolando uma faca, de você vai passando a faca na pedra. Talvez você não veja, mas preste atenção se você tiver alguma oportunidade que sobra uma espécie de uma borra prateada, né, naquela pedra. Então, para aquela faca se tornar cortante de novo, ela precisou ser desgastada. Algo dela foi removido. Só que é fácil remover algo da gente? É nada. É nada, porque a gente começa a pensar, não, mas por que? Isso aqui é bom, isso aqui é meu, eu que faço, sempre deu certo, agora não é o momento. Mas quem é você para me dizer não? E muitas vezes acho que a gente até ousa, né, assim, no impulsos da alma, em dizer pra Deus, né, de quem é você pra tirar isso de mim? Aí Deus, calma lá, filhote, não é bem assim não. Assim, respeita a minha história, não é como se ele dissesse, respeita a minha história. Isso é muito forte. É muito lindo quando Deus fala com a gente de, não, você precisa congregar, você precisa... E aí, falando pra você, talvez, que hoje deixou de congregar porque desistiu
de estar no corpo, né? De habitar no meio da igreja, eu te convido, eu te peço perdão, né? Enquanto igreja, porque todos nós somos corpo, mas volta, sabe? Volta, e eu tenho certeza que em algum lugar vai ter alguém para te acolher e para ser igreja junto com você, para ser as mãos e os pés do Senhor. Às vezes a gente está falando muito de permanecer e às vezes a gente tá falando com alguém que simplesmente parou. Não jogou tudo pro alto, mas disse assim, vou dar uma parada, vou aqui respirar um pouco. E eu te convido a respirar com o Senhor, a parar também com o Senhor, porque em algum momento Ele vai te dizer, ei, volta, filho. Filho, volta, porque chegou a hora, sabe? A Grazi é uma grande amiga minha e quando Alô, ela Grazi, voltou, tá escutando a gente? quando ela voltou, Ligação internacional, direto da Irlanda. quando ela voltou para a igreja, Escócia. Tudo ali, tá pertinho. Quando ela voltou para a igreja, ela olhou para mim e falou assim, Mari, eu pedi a Deus outros amigos. Eu sei que eu tenho você, mas eu quero outros amigos, porque eu quero me sentir corpo de novo. Eu quero sentir que eu amo outras pessoas também, que outras pessoas me amam e que eu posso, sim, fazer de novo parte desse corpo. Então, se você se afastou por algum motivo e está voltando, faça questão de estar ali junto com alguém, sabe? Veja com o seu líder de PG ou com alguém que você se sinta à vontade ou confortável para dizer, ei, eu preciso de ajuda, eu quero caminhar junto com alguém. Quando eu vi ela vivendo isso, né? A Melissa também se aproximou dela, a Amandinha, e de repente ela estava junto comigo no meu PG e várias outras pessoas amavam a Grazi também. Não talvez da mesma forma que eu, porque a gente tinha muito tempo de amizade, mas amavam e a acolhiam e abraçavam. Amar aqueles que quem a gente ama, né? É um amor, um loop infinito. E eu fiquei tão feliz, sabe? Eu fiquei tão feliz porque eu vi Deus respondendo a oração dela. E eu creio que, assim como Deus fez na vida da Grazi, minha amiga, minha grande amiga, Deus pode fazer na sua vida, sabe? Se você saiu e de repente voltou e não sabe como permanecer, eu te desafio também a fazer essa oração, porque eu sei que Ele responde. Quando a gente se permite estar nesse lugar, né? Ele faz o que a gente não pode fazer. Então, por favor, nos dê uma chance, sabe? Enquanto igreja, enquanto corpo, de te amar de novo, de te acolher de novo, de te apresentar de novo aquilo que o Senhor sonha para as nossas vidas enquanto corpo. E além disso, né, algo que eu acho que é muito importante, que entra nessa parte de ter um coração ensinável, é você andar perto dos seus pastores, da sua liderança. Com sabe? certeza. Quando eu cheguei na CN e eu vi aquela igreja gigantesca, minha primeira preocupação foi: eu preciso saber quem é meu pastor. Eu preciso saber quem é o meu pastor. E aí eu marquei lá um gabinete com o pastor Flávio. Eu disse, eu quero que o senhor me conheça, eu quero que o senhor saiba quem eu sou. Porque eu não quero ser só mais um no meio da multidão. Eu quero ter para quem correr, sabe? Eu tenho casa, eu preciso construir debaixo de um teto. E assim foi, sabe? Eu caminhei sob os cuidados dele. Então, por favor, também caminhe com quem já caminhou algumas milhas atrás de você. Peça ajuda e se faça conhecido, né? Porque às vezes a gente volta para a igreja, mas a gente quer se esconder, a gente quer ficar ali escondidinho no nosso canto. Não se esconda dos seus pastores. Fantasma. Não se esconda de quem quer te amar, sabe? De quem paga um preço pela sua vida. Não se esconda. Eu vou puxar aqui até um gancho bíblico disso que a Mari falou, né? É que a gente tem alternado em aqueles que estão na igreja com uma caminhada, uma exortação, né? E aqui faço questão de definir aquilo que é exortação, talvez seja uma espécie de repreensão, um conselho, mas que no fim de tudo isso tem um apontamento de um caminho, né? Tem uma esperança. Então, seja você em qual dos dois lados você estiver, saiba
que isso aqui é apontando uma esperança para você. Então, em cima disso, eu venho te dizer que se você está ou você esteve e deseja estar, vigie onde estão os seus olhos. Se você voltar de novo com os olhos em humanos, né, esperando que o meu pastor vai ser o meu salvador, o fulano de tal que exerce influência sobre a minha vida vai ser meu salvador. Eu tenho uma notícia ruim para te dar. Ele vai te frustrar em algum momento da caminhada. Então, esteja com seus olhos fixos em Jesus. E eu digo isso, e eu sempre gosto de trazer um pano de fundo bíblico para aquilo que eu estou falando, né? É muito claro para mim no episódio em que Pedro cortou a orelha de Malco. Algumas pessoas talvez não tenham ido um pouco a fundo nessa história, mas Malco, que estava indo ali buscar Jesus no Getsemane, ele era sacerdote. E sacerdotes, né, até a morte de Cristo, a maneira de se comunicar com Deus era essa. Aquela maneira, né, o véu ainda não tinha sido rasgado. Os sacerdotes daquela época não podiam ter cicatrizes no corpo. Então veio Pedro, o apóstolo, o discípulo, um homem que andava com Deus e cortou a orelha dele. E aí, quando você entende que aquele gesto significa que eu cortei o seu acesso para Deus, você não tem mais lugar. Se você agora é impuro, você não é digno, você quebrou uma lei, você tem uma cicatriz, você não vai mais entrar no lugar onde Deus está. E aí Jesus, sabiamente, amorosamente como ele chega: Pedro, guarda a tua espada, sai de... Ele quase que disse assim: sai de ré, Satanás, sai daqui. Mas ele pega a orelha de Malco no chão, vai lá, cola assim. Talvez agora você não entenda esse gesto, mas daqui a pouco você vai entender. Então, quando nós temos os olhos naquele que rasga o véu, acho que tudo faz mais sentido, né? As coisas ganham cores. A gente começa a ser não um esforço, não uma tarefa árdua de constantemente estar executando o permanecer, mas começa a se tornar um prazer, né? Porque a gente encontra alívio no dia mal, mas também encontra sempre no dia bom ele para contar as boas novas, né? Isso é muito importante para mim. Então, tenha os olhos em Jesus. A gente já soltou algumas chaves aqui. São disciplinas espirituais. A gente falou da palavra, falou de estar dentro do quarto orando, falou de comunhão com os santos. A gente talvez só não falou de jejum e de meditação, né? Mas assim, jejum é uma ferramenta de buscar a Deus, em que é alguma abstenção alimentar de qualquer tipo, total, parcial, tudo com o intuito de calar as vozes da carne para que você se aproxime de Deus. Mas esse é um papo para um outro podcast, né? E eu acho que um princípio importante também junto com a meditação, a contemplação, né? Quando a gente fala de meditar sobre a palavra, trazer ela, entender, descer pro coração, e como uma vaca faz, a gente chama de ruminar. Ela traz sempre de volta do estômago de volta para a boca, mastiga aquele alimento, tira mais alguns nutrientes, engole de novo e depois volta para a boca. Então isso é meditar com a palavra de Deus. É tanto que se ela não fosse viva, já tinham homens considerando a Bíblia inútil, né? Porque ela tem uma primeira página, mas tem uma última também. Agora é engraçado como Deus continua falando o tempo todo através dos mesmos textos, de formas diferentes, com pessoas diferentes, em tempos diferentes. A gente está falando de milhares de anos. E Deus continua se fazendo presente. Ele continua falando, né? E aí, em Hebreus 12 fala: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E é o que você falou, é manter os olhos fixos nele, porque ele nos faz permanecer, né? Olha só. Antes de tu falar Hebreus 12, eu já tava com Hebreus 12 aberto. A gente tá aqui, muito alinhado, Muito espiritual mesmo. Justamente para reforçar esse entendimento que a vida é uma caminhada. Ela é lenta, às vezes um pouquinho mais rápido, mas ela, de modo geral, é uma caminhada muito extensa. E a gente só vai conseguir chegar até o fim dela se a gente permanecer com os nossos olhos fixos em Jesus.
E assim como o apóstolo Paulo aqui em Hebreus também, o autor de Hebreus, na verdade, né? Não necessariamente o apóstolo Fica aí Paulo. Fica aí o questionamento, né? Essa aí vou deixar pro seu pastor responder. Exatamente, eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu acho que eu já deixei a minha opinião um pouco clara. Mas em Hebreus 11 ele diz que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, é engraçado que Deus não só nos ordena a olhar para Jesus. Ele diz, olha, tem outras pessoas ao seu redor também. Você não está sozinho. Então, perseverar. Eu lembrei agora, João, daquele dia que a gente sentou para lanchar e a gente estava falando sobre Elias, eu acho. Que começou a falar para Deus e ele achava que só ele tinha perseverado, né? Sim. Se você abrir esse ponto, eu vou continuar. Mas Deus, só tem eu dentro Só dessa tem caverna, eu. cadê os outros? Só eu permaneci, só eu permaneci de pé, né? E aí, fala sobre isso um Eu pouquinho, não vou nem por sair favor. daqui, porque só sobrou eu. Isso, Mari, que você falou é um assunto para mim que também tem sido muito latente, porque a gente agora fala para um outro grupo de pessoas. Não são as pessoas que desistiram ou nem pararam, mas são as pessoas que estão deprimidas porque acham que estão sozinhas. E esse é o maior erro da gente. Nós sabemos que hoje viver o evangelho é muito difícil na vida que nós temos, de modo geral no mundo. Evidentemente, no nosso país, no Brasil, há essa facilidade de nós vivermos o evangelho. Nós não sofremos nenhum tipo de perseguição, nem nada. Mas se você colocar numa perspectiva macro, embora tenha poucas pessoas que estão de fato se rendendo a Jesus com a vida completamente entregues, elas estão aí. Nós não estamos sozinhos. Eu gosto de fazer muita comparação, e aqui eu já vou abrir um outro tópico que vocês também vão querer continuar, com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ixi, aí a gente vai passar. Pronto. Por quê? Até amanhã, galera. Prepara aí pra 10 horas de podcast. Você pode estar hoje pensando que você está sozinho, mas eu quero dizer que você ainda só não encontrou as pessoas que estão caminhando junto com você. Mas Deus vai revelar elas para você. Por quê? Se você prestar atenção lá no capítulo 3 de Neemias, vai haver uma lista de famílias. Se você ler esse capítulo de modo desatento, você não vai entender o sentido dele. Mas fala de uma lista de famílias que trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém. E se você ler bem atentamente, você vai perceber que ele menciona: e nos portões norte, as famílias tais. Nos portões sul, as famílias tais. No centro-oeste ou no sudoeste, e ele diz as localizações geográficas. Por que essas localizações? Muito possivelmente, as famílias do norte, elas não conheciam as famílias do sul. Sim. Mas as famílias do norte e as do sul estavam trabalhando na mesma obra, mesmo sem se conhecer. O que é que eu entendo e o que Deus fala comigo acerca dessa passagem? Embora eu não veja quem está caminhando para a mesma direção ao longo de todo o globo, que são muitos países, são milhares, milhões de pessoas, eu sei que elas estão lá. Sim. Elas estão construindo a mesma obra que nós estamos construindo aqui, ao passo que nós estamos aqui, nessa mesa, construindo algo para o Senhor. Do outro lado do mundo existe alguma família que também está construindo. Nós não a conhecemos, mas nós sabemos. Existe 7.000 que nos renderam a Baal Aleluia. ainda. E essas pessoas estão lá, estão se prostrando diante de Deus, estão orando e construindo a mesma obra. A gente só precisa crer que a gente está olhando para a mesma direção e construindo a mesma obra. Eu não tenho certeza sobre a extensão dos muros de Jerusalém naquela época, mas eu fiz uma pesquisa quando eu estava estudando esse texto, e a extensão aproximada, e isso é um dado mais recente, de Jerusalém é de 121 quilômetros quadrados. 121 mil quilômetros quadrados. 121 mil quilômetros quadrados. Se você tentar colocar isso em perspectiva, eu deixo para os engenheiros. Nem consigo. 121 mil quilômetros quadrados é impossível de eu estar em
um setor geográfico, digamos sul, e eu conhecer as pessoas que estão no norte, mas eu sei que elas estão lá. Então esse era o contexto que Neemias estava vendo, que o capítulo 3 de Neemias fala. Então se você tá com essa síndrome de estou sozinho, eu não tenho pessoas, eu quero dizer para você, você tem pessoas sim. Deus tem os seus escolhidos em cada um dos cantos da terra que não se renderam, e eles estão perseverando, e a nossa missão é perseverar também. E eu tenho certeza que Deus vai conectar você com essas pessoas. Apenas continue, que assim como foi com Elias estava lá, ele não precisava nem estar naquela caverna. Se ele tivesse sido mais sábio, a gente não pode julgar Elias por completo, mas vamos fazer essa conjectura. Se ele tivesse ficado mais perseverante em Deus, ele poderia ter... E aí, Deus, quem são as outras pessoas? Quem são os outros profetas? Eliseu. Exatamente. Tava ali do ladinho, né? Exatamente. Olha só, olha a resposta, né? Olha a resposta para Elias. Elias, naquele momento de depressão, tá um pouco deprimido, a resposta estava ao lado dele. Deus levantou rapidamente alguém que rapidamente queimou suas carroças. Ou seja, Deus tem os seus. Aleluia. Vem de um desafio forte, que eu acho que isso que você está dizendo é a gente sair da perspectiva micro e olhar para macro, né? É muito intenso isso, porque eu até por uma questão assim, de desenvolver um raciocínio, né? Eu sempre tendo a partir do geral, do muito macro para ir especificando. E mais uma vez a gente cai onde estão os seus olhos. Você pode escolher para as coisas que Satanás tem feito, né? E uso as palavras do nosso bispo Fabrício aqui: o que esperar do mundo se não o mundo? Porque você continua se surpreendendo se a lei X foi aprovada, se o fulano de tal foi eleito, se o não sei quem foi morto, se a taxa de criminalidade não sei aonde está. O que esperar do mundo se não o mundo? Mas aí eu te pergunto, você prefere olhar para isso ou para as coisas que Deus tem feito? Porque se a gente for falar de estatística, mais uma vez, usando algo que o bispo disse, existe um homem chamado Elias Dantas, né? Ele é líder, né, da Global Partners Network. Entre aspas, assim, uma associação de pastores nos quais... Que sotaque, como é de novo? Fala aí. Diz aí de novo, que eu achei Por bonito. favor. Fiquei tímido agora. JV favor, for não. the Nations. Mas tudo bem. Aí ele faz parte disso, e esse homem, ele conhece tudo sobre missões mundiais, né? E aí quando você pergunta, meu Deus, a gente fala aqui do Brasil, não sei o quê, e tem realidades que são tão distantes da gente que ainda que a gente olhe na visão macro, a gente não consegue ter a dimensão. Exemplo, o Oriente Médio, né? Algo bem... A gente acompanha as notícias ali, mas é diferente quem vive. E aí você pergunta, meu Deus, Elias, e aí, o que é que Deus tem feito no Iraque? Ele fala assim, cara, no centro de Cabul tem uma igreja para 10 mil pessoas. Olha só. Aí você, mas na China estão perseguindo e tal. E quando você pergunta, tem igrejas sendo abertas, tem a palavra de Deus sendo espalhada. Aí você pergunta, não, mas tem canto que não dá. A Coreia do Norte é fechada, é uma ditadura. Tem gente que decora páginas da Bíblia para poder entrar lá, porque você não pode entrar com a Bíblia em papel, né? Você tem que entrar com ela decorada, e o seu uso de celular ainda é restrito, é controlado lá pelo governo. Então, mais uma vez eu pergunto, aonde estão os seus olhos, né? E aí, diante de tudo isso, Magno, a pergunta é, você ainda acha que você tá só? E aí eu vou além ainda disso, né? É que tem muito especialista aí no que Satanás faz, né? É verdade. Assim, sabe como Satanás age, sabe o nome da legião, que não sei o que, da seta do fulano de tal. Meu amigo, eu fui chamado para ser luz, e eu sei que onde tem luz não tem escuro. Então, quando eu quero expulsar um Satanás ou algo ruim, eu coloco luz. E a luz é Cristo, né? Eu olho para ele, eu aponto para ele, eu falo da verdade dele, e nada subsiste. Nada consegue disputar a verdade de Cristo. No final, né, eu acho que o resumo, né, de tudo isso que a gente tem falado, assim, e é o que traz muita esperança ao meu coração, né? É aquele versículo que fala que Cristo em vós é a esperança da glória. Então, voltando ao nosso primeiro versículo, né? A tribulação produz perseverança, a experiência, a esperança. Não sei se é essa a ordem, mas no final culmina na esperança, né? Culmina na esperança. Então, permaneça, sabe? Permaneça. Porque quando Cristo é gerado no Magnum, ele se torna
luz e esperança na minha vida. Quando Cristo é gerado no João Vitor, na Melissa, eles são esperança, sabe, na minha vida. Porque tudo começa nele e tudo termina nele. Tudo é pra ele, sabe? O começo e o fim são dele. Eu tenho que puxar algo assim que, cara, é uma das coisas que mais me traz alegria ao coração. É que, mais uma vez, trazendo um pouco de conteúdo, né? É que a gente tende a pensar e escuta muito: Jesus te ama e ele morreu pelos seus pecados. Espera lá. Só queria fazer uma ressalva a isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo morreu na cruz, né, e ressuscitou, glória a Deus por isso, para ser caminho de acesso ao Pai. E a consequência disso é como ninguém chega ao Pai com um coração diferente de puro e mãos sujas, né? É impossível. Por isso que os seus pecados foram perdoados. Então, traga isso à sua memória. Traga isso porque você foi criado. Quando você estiver com dúvidas sobre perseverar, lembre que Cristo escolheu você para você se relacionar com o Pai. Assim, você tem para quem chorar, você tem para quem perguntar, você tem para quem pedir uma direção. Isso é muito forte, né? Meu Deus, isso aí eu acho forte, que, é forte. E aí eu acho que bom, último, vamos botar um último ponto, deixa... Pode botar vários. Mas eu acho que o descanso é um bom ponto. O que é o descanso? Pra perseverar. Nana? Magno, o descanso O descanso... Eu vou contar uma história. Posso contar uma história? Deus falou comigo um dia sobre descanso de uma maneira muito peculiar, assim. Eu tava correndo na beira-mar. E eu tava com uma amiga minha e veio um menino. Ele devia ter os seus 10 anos, mais ou menos, e ele tava vindo numa direção oposta e eu tava numa velocidade alta, assim, eu tava correndo e ele tava andando de patins, também na velocidade. E na hora que eu vi que eu não ia conseguir desviar dele, eu disse assim, não, eu vou trombar com ele, mas eu preciso mitigar os danos, né? Eu preciso diminuir os danos. E aí, quando a gente se trombou, eu segurei ele muito forte para que ele não caísse. Porque como ele tava de patins, ele podia cair para trás, enfim, se machucar. Porque eu era muito maior do que ele, né? E aí, na hora que ele tombou assim para trás, eu segurei ele muito forte, ele não caiu, ele ainda tentou se desequilibrar, mas como eu segurei ele muito forte, ele não caiu. Aí passei assim uns 3 segundos e eu perguntei, tá tudo bem? Tá tudo bem? Como é que você tá? Calma, você tá bem? E aí ele, se recuperando do susto, né, olhou pra mim e falou assim, nossa, a senhora tava rápida, né? Aí eu falei, mas você tá bem? Aí ele, eu tô com dor na costela agora. Aí eu, mas você tá com dor na costela? Porque eu te segurei pra você não cair. Aí ele, não, mas eu tô com dor na costela. Aí eu disse, mas foi só porque eu te segurei, senão você ia cair, você ia se machucar muito. E aí passou. Aí eu peguei meu óculos tinha caído, né? E aí fui atrás do meu óculos. Quando eu voltei muito indignado. Eu falei assim, caramba, eu segurei o menino pra ele não cair. Ele ficou reclamando porque ele tava sentindo dor na costela. E aí eu voltei pra casa. E aí, eu tava, na hora de dormir e tal, tava orando. Aí eu orei, aí... quando eu acordei no outro dia, Deus me acordou dizendo assim, você é esse menino. Você é aquele menino. Aí eu falei, como o choro assim, é livre. Deus? Ai, minha costela. Do nada, Mariana no quarto, ai, minha costela tá doendo tanto. Eu falei, como assim, Deus? Eu sou aquele menino. Ele assim, você chora nos meus braços todos os dias e você fica reclamando que a sua costela tá doendo, mas eu estou te segurando. Você não tá caindo. Glória a Deus. Você não caiu, Glória sabe? a Deus. E aí ele me levou pra aquele salmo que fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Isso, sabe? É forte, hein? E aí ele falou assim, ei, não é você que é onipotente. Não é você que sabe de todas as coisas, não é você que pode todas as coisas, sou eu que posso. Então, a partir do momento que você, nos meus braços, não descansa, tá errado.
eu estou cuidando de todas as coisas, sabe? Então, descansa. A sombra do onipotente, a sombra é sempre um lugar de descanso. Quando a gente procura uma sombra, é para se proteger, né? E às vezes a gente quer se proteger num lugar de descanso. E não, nós estamos nos braços daquele que pode todas as coisas. Nós estamos nos braços, a nossa vida está nas mãos daquele que sabe o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro. E a gente ainda quer fazer alguma coisa. Não, lugar de descanso é descanso, sabe? É você simplesmente descansar e dizer assim: Senhor, eu não aguento mais. Combati o bom combate, guardei a fé. Eu não sei mais, Deus, eu não consigo mais, e por tantas vezes eu falei isso: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não suporto mais. E ele fala: ei, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ei, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Sabe? Então, são princípios que às vezes a gente nessa caminhada de fé, e às vezes a gente está falando aqui com tantas pessoas, né? E talvez você seja a pessoa que está servindo em todos os cultos, você está ali engajado em todos os ministérios. A gente, né? Nós que somos líderes de ministério, líderes de PG, às vezes a gente tem tantas atribuições ou coisas para fazer, né, de serviço, que a gente esquece o princípio de descansar. Deus nos ensinou a descansar. A terra precisa de descanso para dar fruto. Por que você acha que você não precisa de descanso para dar fruto? Eita! Sabe? Às Começou vezes... fofinho, o chicote começou a estralar, às né? vezes Ai, você... minha costela. Às vezes você só quer derramar. Só que se você não descansa, você não vai Uma ter... hora o poço seca. Não vai ter uma hora que você não vai ter mais do que derramar. O fruto não vai vir. Então, se você quer ser a árvore que dá frutos, ei, descansa. E eu vou trazer... Descansa. É importante a gente ilustrar, porque descanso não é sinônimo de parar. Sim, Eu é acho muito importante. que descanso é... Você fez, serviu, entregou, nutriu outras pessoas, semeou e fez aquilo tudo e disse assim: tá, Deus, mas agora sou eu e você. Sim. Agora sou eu e você. Eu preciso me encher de ti para continuar fazendo aquilo, né? A palavra de Deus fala que do nosso espírito, né? De dentro de nós, aquilo que Deus colocou em nós são águas de vida eterna, são águas, né, que fluem. Então, tenha isso na sua mente. Você não é represa. Você não tem uma quantidade limitada desde que você conheça a fonte. Quando você... Isso é uma coisa que eu falei pra Melissa, é muito profundo, que quando você fura um poço profundo, os lugares em que jorra mais água é quando você acerta um fragmento da rocha. É quase você dizer que aquele poço vai ser perene, que ele nunca vai acabar. E pra quem não entende, um poço perene é aquele que jorra constantemente, né? E muitas pessoas buscam pela pedra. Muitas não acham, né? Em alguns lugares não existe essa pedra. Existem outros tipos, né? Com quantidades limitadas. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo é essa pedra. Nossa, eu me pedra recuso a fundamental, acreditar, né? que você chegar em casa, fechar a porta do seu quarto e dizer: Espírito Santo de Deus, me enche com a paz, me enche com descanso. Assim, se o Senhor disse que amanhã as misericórdias renascem, tipo, me faz internalizar isso, que isso se torne visceral em mim, que isso se torne uma consciência, né? Eu acho isso muito precioso. Então, se você tá cansado, não pare, mas contemple, né? Tire o ruído da sua vida. Sim, o excesso de atividade traz muito ruído. A gente começa a escutar várias coisas e tipo assim, tá, você até pode estar vendo o que Deus está falando, mas e fazendo, né? Mas você tá vendo que Deus tá falando e fazendo com os outros. É o que Ele tem falado com você. E aí voltamos à pergunta primordial do podcast, que vou deixar para que você responda essa noite. E aí, o que é que Deus tem te falado? Se a sua resposta é não sei, talvez seja a sua hora de perguntar: e aí, Deus, o que é que o Senhor tem para me falar? Meu coração anda desejoso para escutar a tua voz. Glória a Deus por isso, né? Todas as vezes em que eu pedi, todos os dias que eu sigo pedindo, Deus é enfático em dizer. E muitas vezes Ele só diz assim: filho, eu amo você, continua. E isso é como aquele banho gelado, que é como aquela sensação
Descansei porque eu cumpri um objetivo do hoje. Amanhã começa um novo objetivo, né? O descanso do 7º dia foi quando Deus terminou de fazer tudo aquilo que ele deveria fazer. Não restou nada. E ele falou, mas no 7º dia Deus descansou. Né? Então... Porque ele queria nos ensinar esse princípio, né? O princípio do descanso. E é muito doido, porque uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, quando você falava, eu lembrei da gratidão. Porque no descanso, o descanso também é um lugar de você ser grato. O descanso é um lugar de contemplação, e aí, quando você contempla, você está trazendo significado a tudo aquilo que você está vendo ao seu redor, né? E normalmente você vê aquilo que Deus fez e está fazendo. E aí, o nosso coração se enche de alegria. O nosso coração se enche de gratidão, sabe? Quão importante a gratidão. Eu ouvi a Helena Ternuri falando isso uma vez, me marcou muito. Ela falou assim, a gratidão antecede o milagre, sabe? Às vezes, quase todas as vezes, né? Quando Jesus ia fazer um milagre, ele agradecia. Ele orava ao Pai e agradecia. E a gente vai vendo tantas vezes, assim, quando o povo clamava, Deus respondia, e quando Deus respondia, o povo celebrava, né? Ele respondia. Aquela questão que a gente sempre fala que a resposta da resposta, né? Deus responde respostas, isso. Né? E quão bom e quão suficiente e primordial é você ser grato, é você ter um coração grato, sabe? Quando você levanta um altar, você está dizendo aí, Deus fez algo nesse lugar e eu sou grato por isso. É você olhar para trás, para os lugares que Deus já te tirou e dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque ali o Senhor esteve comigo. Celebre pequenos passos. Celebre pequenos passos, celebre grandes passos, celebre pessoas, celebre aquilo que Deus já fez na sua vida, tudo que Ele já fez. Aquela história, né? Quando Jesus cura, acho que são 10, né? 10 cegos, né? Se eu não me engano. E aí só um volta para agradecer. Quer dizer, eu não vim receber a cura, eu vim te conhecer. Que louco isso, né? A gratidão também é um princípio que Deus nos ensina. Ser gratos, ter corações gratos. A gente alegra o coração de Deus quando a gente tem um coração grato. Eu vou até aqui pra gente encerrar, né? Por mim, eu passava mais horas falando disso. Mas abrimos um precedente aí pra fazer partes, né? Essa pode ser a parte 1 das 15, ou 20, ou 30. Se duvidar, essa parte vai ser dividida em várias. Impossível terminar esse assunto. Mas eu queria deixar um desafio pra você. Eu queria que no momento que você escutar esse podcast, não sei quando vai ser, mas passa 7 dias orando sem pedir nada, só agradecendo por aquilo que Deus fez na sua vida, pelo dom da sua vida, pelo seu respirar, pela sua família. Mas minha família não é a ideal, meu pai é assim, minha mãe é assado, minha esposa é assim, meu marido é assado, meu filho é de um jeito que eu não concordo. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, nada é perfeito, né? Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma casa é perfeita, todos temos falhas, mas uma coisa a gente sabe que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Se Ele te colocou nesse lugar, Ele tem uma missão para você nesse lugar. Se você tem a consciência que não é perfeito, você conhece aquele que é e coloca os princípios dele dentro da sua casa. Mas voltando pro desafio, eu te desafio a passar 7 dias orando, só agradecendo a Deus, só agradecendo. Eu garanto que Deus vai forjar em você um novo coração. Assim, vai sair algo a partir disso. E eu espero que em um determinado momento a gente possa se encontrar, ou pelo menos receber um comentário seu, um testemunho que Deus fez na sua vida. Amém. Assim, eu tenho certeza disso. Eu queria orar pra gente terminar e até para ajudar a pessoa a dar um pontapé nesse desafio. Vamos terminar orando, agradecendo, né? Então, Deus, eu queria agradecer, Pai, porque o Senhor nos escolheu para falar de Ti. Isso é um privilégio, Pai, que nós não conseguimos descrever em palavras. Nós queremos agradecer, Pai, pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que o Senhor fez cruzar o nosso caminho para nos impulsionar para o nosso destino. Pai, eu queria agradecer por todas
as pessoas, Pai, que fazem parte da tua igreja, por todas as pessoas que tu tocou, por todas as pessoas que tu curou, por todas as pessoas que tu restaurou. Pai, por todos os corações que o Senhor trouxe refrigério. Pai, queria agradecer, Pai, pelos lares que o Senhor refez, pelos casamentos que o Senhor refez. Pai, queria agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queria agradecer pelo privilégio do Senhor nos ter dado esse projeto. Queria agradecer porque o Espírito Santo continua falando aos nossos corações e de alguma forma alcançando outras pessoas para conduzi-los a essa verdade. Pai, eu queria agradecer porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Eu queria agradecer, Pai, porque o Senhor tem os nossos dias escritos. O Senhor sabe qual o nosso fim e sempre faz com que o caminho seja doce, né? Mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que você faz o caminho doce, papai. Pai, eu tenho um coração tão grato por ter sido o improvável de Deus e o Senhor ter me escolhido assim mesmo. Então, hoje, honestamente, me faltam algumas palavras para te agradecer. Então, honestamente, eu queria oferecer a minha vida para o Senhor, assim, e como gratidão. Eu quero poder construir uma vida digna de te oferecer como oferta, sabe? Em nome de Jesus, eu também, de uma forma profética, eu começo agradecendo por tudo aquilo que o Senhor vai fazer a partir das orações nesses lares, com essas pessoas. Eu vejo novos corações sendo forjados, eu vejo novos espíritos santos sendo amplificados, assim, com a voz mais audível, as pessoas com ouvidos mais sensíveis, com olhos voltados para o lugar certo, com a vida mais profunda em Ti. Sabe? Pessoas que estão dispostas a queimar as carroças, né? Sem um plano B, sem um lugar de retorno, porque o Senhor é o lugar que nós almejamos. Então, Pai, obrigado por um dia nos ter apresentado essa estrada. Tem sido um prazer caminhar contigo. Amém. Algo que também agradeço é que no dia bom, no dia mau, a certeza que eu tenho é que o Senhor vai estar presente em todos eles. Aleluia. E que em nome de Jesus, Pai, eu também te agradeço por não só o Senhor se fazer presente, mas fazer questão de se mostrar de uma forma clara e óbvia para todos nós. Aleluia. Deus, obrigado pela vida de cada um. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.